Olá pessoal, meu nome é Douglas Fantini e hoje nós vamos falar sobre mais um assunto da nossa querida língua portuguesa, período composto. Mas antes vamos lembrar uma informação importante. Você lembra o que é frase, oração e período? Bom, vamos lá. O conceito de frase é o seguinte: é um enunciado que contém sentido completo e que, consequentemente, transmite uma comunicação, estabelece uma comunicação. Logo, você entende o que a pessoa quis dizer com aquela frase, porque ela tem um sentido completo e ela expressa uma comunicação. É como uma frase, por exemplo, que pode ter uma palavra só, por exemplo, socorro. Ela diz socorro, ponto de exclamação. Você entende perfeitamente qual é a informação que aquela pessoa que disse essa frase ela quis dizer, porque tem sentido completo. Já a oração é um enunciado que se organiza em função de uma forma verbal, independentemente de conter sentido completo ou não. Já o período é um enunciado que se organiza em função de forma verbal ou formas verbais. Daí chamá-lo de período simples, quando contém um verbo só, uma forma verbal apenas, ou período composto, quando possui mais do que um verbo. Bom, creio que agora já é possível começarmos nosso estudo sobre os períodos compostos, né? Porque você já conseguiu fazer separação entre frase, oração e período, chegou-se até aqui, é possível partir para frente. O período simples é uma oração que contém apenas um verbo, simples, assim. Já o período composto vai se basear em mais do que um verbo, é o que nós vamos falar a partir de agora. Bom, vamos lá, vou começar pela parte mais fácil, que é o período composto por coordenação. Então já sabemos o que é período, agora vamos entender um pouco sobre o período ser composto e por que ser chamado de composto por coordenação. Vamos lá, ele é período porque contém um verbo, uma forma verbal, ele é composto porque tem outros verbos também, então são orações que sequencialmente se compõem ali naquele período. E ele é por coordenação porque essas orações não dependem uma da outra. Ou posso dizer que elas não exercem nenhuma função sintática de estrutura para trabalhar em função das outras. Não, elas são orações independentes uma da outra. Então, o período é composto e é composto por coordenação. É composto porque tem mais de um verbo. E é por coordenação porque essas orações baseadas nesse verbo não dependem uma da outra. Bom, vamos a um exemplo. Analise essa oração. O zoológico de Bauru completa 24 anos. Você percebe que nessa frase eu tenho um verbo, eu tenho um sentido completo. O zoológico de Bauru completa 24 anos. Então, esse completa, o verbo completar, é o único verbo da frase que transforma isso, aliás, numa oração. Mas eu poderia aumentar essa oração dizendo o seguinte: o zoológico de Bauru completa 24 anos e tem novos animais. Você percebe que no primeiro exemplo eu tinha um período simples com apenas um verbo e depois no segundo exemplo eu aumentei com um verbo a mais e transformei isso num período composto porque eu usei mais um verbo e tem novos animais. Bom, a primeira parte é entender que essas frases são independentes. Eu poderia colocar uma para cá e ter sentido completo ainda. Então, o Zoológico de Bauru completa 24 anos e do outro lado tem novos animais. Bom, agora vem a parte das nomenclaturas desse período, né, composto. Porque para que essas orações estejam presentes no mesmo período, elas dependem de algumas situações, que são eu colocar alguma conjunção para fazer a ligação entre essas orações, ou não, mesmo que seja apenas uma vírgula para que esteja presente ali e essas orações estejam juntas para formar o período composto. E aí vem algumas nomenclaturas que precisamos prestar atenção. Bom, uma oração pode ser coordenada assindética. Aí vem esse nome complicado, assindética. Por que assindética? Isso é muito simples. Você precisa entender que a palavra síndeto quer dizer conjunção. Então, se a frase tem uma conjunção, aliás, se a oração tem uma conjunção para ligá-las e formar o período, aí você tem uma coordenada sindética. Agora, quando você não tem, você tem uma oração coordenada assindética, porque ela não tem síndeto. Esse A
um prefixo de negação, de inexistência. Não tem. Então, se não tem conjunção, ela é uma coordenada assindética. Já quando o período composto por coordenação possui um síndeto, ou seja, possui uma conjunção para fazer essa ligação entre as duas orações, aí você vai chamá-la de oração coordenada sindética. Bom, depois que você percebeu que aquela oração do período composto, ela é coordenada porque uma não depende da outra. Então essas orações não dependem uma da outra, são coordenadas. E são sindéticas porque contém um síndeto numa conjunção que as liga. Agora você tem que prestar atenção em qual é essa conjunção e qual é a informação ou qual a ideia que ela me passa. Bom, no exemplo dado, vocês percebem que eu usei o seguinte na oração. O zoológico de Bauru completa 24 anos e tem novos animais. E esse e é a minha conjunção, é o meu síndeto. E ele me dá uma ideia de adição, porque além de o zoológico completar 24 anos, ele também tem novos animais. Então você vê que a ideia é de adição, eu somo uma ideia com a outra, então essa vai ser chamada de oração coordenada sindética aditiva, por causa da ideia que esse síndeto, que essa conjunção me passa. Poderia passar uma ideia de adversidade ou de contrariedade para essa oração e para esse período, simplesmente trocando essa conjunção, esse síndeto. Por exemplo, veja só, se eu digo assim, o zoológico de Bauru completa 24 anos, mas não tem novos animais. Veja só que a ideia do mas é contrária. Tudo que eu disse antes, o que vier depois desse mas vai se opor. Então, o zoológico de Bauru completa 24 anos, mas, ou seja, não vai ter nada de diferente. Aliás, vai ter uma coisa de menos, né? Não vai ter novos animais, não tem diferença. Ele poderia até ganhar um presente por estar fazendo o aniversário, mas não vai, porque não tem novos animais, que é o maior presente que um zoológico poderia ganhar, não é mesmo? E a esta frase nós vamos dar o nome seguinte, de oração coordenada sindética adversativa, porque a ideia que o síndeto me dá, a ideia que a conjunção me dá é uma ideia de adversidade. Então ela já é uma oração coordenada. Ela é sindética porque o mas é uma conjunção e a ideia do mas é adversativa, então é uma oração coordenada sindética adversativa. Nós também podemos encontrar nas orações coordenadas a ideia de alternativa, por conta da conjunção que vai me passar essa ideia. Veja o exemplo. Vamos ao zoológico ou passeamos pela cidade? Veja que esse ou me dá uma ideia de alternativa. Ali existe uma ideia de que eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu vou ao zoológico ou vou passear pela cidade. Então essa oração vai ser chamada de oração coordenada sindética alternativa. Pessoal, note o seguinte, eu estou fazendo a análise da segunda oração sempre que eu faço esses exemplos com duas orações. Mas você tem que prestar atenção no seguinte, você tem que fazer a classificação das duas, tá? Quando eu digo assim, o zoológico de Bauru completa 24 anos e tem novos animais, eu estou classificando a oração e tem novos animais como coordenada sindética aditiva. Mas você tem que entender que a primeira também tem uma classificação. O zoológico de Bauru completa 24 anos é uma oração coordenada assindética, porque ela não tem conjunção, ela não tem síndeto. O síndeto começa a partir da próxima, a partir do e, que liga a próxima oração. Então, que fique bem claro que as duas orações, ou todas as orações de um período, devem ser classificadas de acordo com a coordenação ou não, presença de síndeto ou não, e isso fique muito bem claro. Temos também a ideia de conclusiva. As orações coordenadas sindéticas podem ser conclusivas quando a conjunção, quando o síndeto me der uma ideia de conclusão, de por entender isso, acontecerá isso. Então, por causa disso, acontecerá isso. Então, vamos lá. Por exemplo, quando eu digo, o zoológico de Bauru completa 24 anos.
portanto, temos que comemorar. Olha só, eu tiro uma conclusão a partir da minha conjunção e da ideia que eu tenho no início, eu sei que eu vou poder ter um novo acontecimento na segunda oração. Então, olha só, oração coordenada sindética conclusiva. E por fim, nós temos as orações coordenadas sindéticas explicativas. Então vamos lá, oração porque tem verbo, coordenada porque não depende da outra, sindética porque contém síndeto, que é a conjunção, e explicativa agora porque vai dar uma explicação, uma ideia de justificativa mesmo. Como se eu dissesse o seguinte: o zoológico tem de comemorar, pois fez 24 anos. Esse pois é a explicação. Por que o zoológico tem que comemorar? Porque pois fez 24 anos. Pois fez 24 anos. Então a ideia é explicar o porquê ou o pois, né, que dão a mesma ideia. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenha podido ajudá-los com esse assunto que não é tão simples, mas nós temos sempre que nos renovar, estudar novamente. Se precisar, assista o vídeo de novo. Comente se eu cometi algum erro, por favor me ajude, eu também quero aprender, eu também gosto de estudar. Aliás, eu gravo esses vídeos porque muitas vezes eu procuro, não encontro e preciso lembrar das coisas que eu estudo, por isso eu gravo para ficar não só na minha memória, mas na memória do meu computador ou em qualquer outro lugar que eu possa consultar. Então, eu vejo vocês numa próxima e até lá!